Terror à vista, a extrema-direita. Se as vitórias presidenciais de centro-esquerda na Argentina e na Bolívia, mais a derrota de Trump nos Estados Unidos, nos dão esperança, por outro lado, não podemos nos iludir acreditando que a extrema-direita política está derrotada. Seus seguidores se espalham desde as antigas repúblicas da União Soviética, chegando à Europa Ocidental, a América Latina e do Norte, a África e a Ásia. Entorpecida pelo discurso do ódio e apoiada pelo comércio da fé, a massa de extrema-direita defende valores medievais, nega os avanços científicos e os mais básicos conhecimentos do mundo em que vive ao acreditar na teoria da Terra plana, algo já superado, no mínimo, há 600 anos. Esse mesmo discurso no Brasil ganha contornos mais preocupantes, com uma população cuja maioria se encontra na pobreza e extrema pobreza. O desespero de sobrevivência destes é cotidiano. Somado a isso, o terror de grupos criminosos controlando territórios e parte considerável da máquina pública em todos os cantos do país impõe seu poder, sustentado pelo terror, sobre a população. Verdade é que o Estado brasileiro, autoritário em suas bases, nunca se constituiu em amparo aos mais pobres. Muito pelo contrário, age criminalizando e punindo a pobreza pelo encarceramento e pela escassez. Assim, uma população refém de uma perversa realidade construída historicamente se agarra a qualquer falastrão candidato a benfeitor que pareça. Cegos nos desesperos impostos pela necessidade da sobrevivência, se tornam, em troca de vantagens imediatas e de curto prazo, presas fáceis da armadilha que os condena ao calvário da miséria, sem que percebam. Esse é o terreno fértil para a expansão e consolidação de projetos autoritários, a falta de perspectiva de futuro. Na ausência de um projeto alternativo que apresente soluções para os problemas reais, a população se agarra, sem ter consciência, ao caminho do imediatismo político que a arrasta para a areia movediça da eterna dependência política e social. Meu fato em destaque é essa violência agora que estão querendo perpetrar contra o jornalista Luiz Nassif, que é um jornalista independente, de trajetória muito conhecida. Então eles estão querendo agora envolver, até desanistiar, estão criando um problema. A imprensa tem de ser livre para se posicionar dentro das posturas contraditórias dentro da sociedade. Não pode ser uma imprensa linear. Ora, só querem apoiadores e essa Rede Globo está calada, não é? Devia estar defendendo o Luiz Nassif, a liberdade de imprensa. E agora está caladinha aí. Onde é que está essa Rede Globo? Não é? Deveria estar defendendo os profissionais da imprensa. O Luiz Nassif tem de ser defendido por todos os veículos. Este é meu fato em destaque. Gostaria de destacar aqui os moradores, cidadãos, em situação de moradia de rua. Os moradores em situação de rua, eles são fruto de uma dinâmica urbana brasileira, típica de uma cidade brasileira, que é a especulação imobiliária. A especulação imobiliária tem como fruto nefasto
o fato de que uma parte da população não consegue sua casa, enquanto isso uma outra pequena parte da população faz especulação imobiliária com lugares que poderiam ser moradias, por exemplo, prédios abandonados, ou mesmo situações complicadas de determinados imóveis que estão em áreas privilegiadas e que não servem para o usufruto de moradia. Então, essa luta, que é a luta pela moradia, deve ser discutida cada vez mais, porque ela pode revelar outras soluções para os moradores em situação de rua, que não apenas essa de envio para a periferia, né? A situação da periferia brasileira é muito relacionada a isso, enquanto, por outro lado, nós não temos muitos dispositivos, ou quase nenhum, para conter a desenfreada situação de especulação imobiliária. Isso merece um destaque, é um fato de cunho social importante, uma coisa que nós vivemos e temos que observar. Essa população em situação de rua como pessoas que merecem todo e evidente cuidado e acolhimento, porque são parte da população e gostariam muito sim de ser parte da classe trabalhadora, mas que no momento não tem essa condição. É inviável falar de direitos humanos e de avanços sociais sem discutir a questão dos moradores em situação de rua. Um abraço, caminhantes e caminhantes. Fatos em destaque. São tantos os problemas que é difícil destacar um. Mas eu vou destacar a aberração que vivem hoje os Estados Unidos e o Brasil. Esse subproduto americano do século XXI, hoje, seguindo a ideologia de Olavo de Carvalho. Chegamos a esse ponto de Olavo de Carvalho, de Trump e daqueles adeptos de cruzes com capuzes e tal nos Estados Unidos que matam negros, etc, etc. Completamente antirreligiosos, escondidos atrás da Bíblia, de cruzes com fogo matando negros e coisas semelhantes. Sobre a questão das redes sociais, dizer apenas o seguinte: YouTube, Facebook, etc., tudo isso é absolutamente inconfiável. Elas se dizem baseadas em algoritmos. Mas quem está por trás dos algoritmos? Evidentemente que um homem, um técnico, que segue instruções de quem? De quem manda no Facebook e quem manda nessas redes sociais. E quem manda nesse organismo? Bilionários americanos e do resto do mundo. Então são esses bilionários que determinam os tais algoritmos que vão divulgar mais uma coisa do que a outra, por isso ou por aquilo, e ainda lucram com isso. Pois quando você começa a se desenvolver, logo propõe uma série de preços para você ir adiante. Se eles pegam e simplesmente punem um Trump, bloqueando o Facebook do Trump e de outros bilionários com altos cargos em vários países do mundo, se eles se dão esse luxo, sem nenhuma defesa, sem discussão, sem nada, bloqueiam, o que vocês acham que eles não fazem em textos ou programas que não lhes interessam, de pessoas, de brasileirinhos ou de política brasileira, etc. Então eles promovem o que lhes interessa e sabotam o que não lhes interessa. Totalmente inconfiáveis, mais inconfiáveis do que essas redes sociais com seus números, talvez só no mundo uma coisa: as famosas urnas mágicas brasileiras que elegem o Witzel e um monte de desconhecidos que ninguém jamais ouviu falar. Dito isso, Brasil e Estados Unidos. Quem se surpreende com o que ocorreu agora nos Estados Unidos? Apenas quem não leu, por exemplo, Formação do Império Americano, do Muniz Bandeira. Ou apenas, por exemplo, quem não tem acompanhado a política americana e visto o que dizia um Carter há décadas sobre a corrupção das eleições americanas. E vários livros, inclusive esse do Muniz, mostrando um complexo industrial militar, mostrando corrupção, crescimento de grupos de extrema-direita, etc, etc. Não, já havia uma distorção e isso não surpreende ninguém. Assistimos agora uma tentativa de golpe, na frente das câmeras,
feitas pelo próprio presidente Trump, um bilionário americano, ameaçando tudo, etc. Quer dizer, nada existe da democracia americana que Tocqueville viu a democracia na América de mais de um século atrás. Eu faria a seguinte pergunta. Balzac dizia que por trás de toda grande fortuna sempre há um crime. E eu indagaria e diria, por trás desses trilionários agentes financeiros mundiais, americanos e outros, dessas fortunas trilionárias, desse poder financeiro trilionário, não há apenas um crime. Há milhões de mortes, milhões de crimes, bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, a guerra do Vietnã, milhões de mortos, Iraque, Líbia, etc. O meu fato em destaque é lamentável que o governo brasileiro, o governo do senhor Jair Messias Bolsonaro, que alguns correligionários, com certeza financiados, não se sabe com dinheiro de quem, o chamam de mito, e mito é uma mentira, né? Até hoje não tem qualquer previsão de efetiva vacinação contra o Covid-19. Enquanto os países vizinhos ao Brasil, com economias mais frágeis, já estão vacinando. Enquanto a Europa está vacinando a população, enquanto até mesmo os Estados Unidos, que ainda tem o senhor Donald Trump como presidente, que negava, tal qual o senhor Bolsonaro, a existência do vírus, já está vacinando. O Brasil não tem qualquer perspectiva efetiva de vacinação em massa. Muito pelo contrário, o senhor presidente continua incentivando a população ao suicídio em massa, porque as sequelas do Covid-19 levam à morte, muitas vezes, mesmo depois de curado. E o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele incentiva a população a se contaminar, porque o que ele faz é justamente um incentivo à contaminação em massa da população. Quais são as suas reais intenções? Alô, amigos do Caminhando Jornal. Muito bom. Vamos cantar uma canção bonita de um grande compositor francês, Charles Aznavour, que fez um grande sucesso com essa música em inglês. She, olha que bonito. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my pleasure or the price I have to pay. She, maybe the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things inside herself. She always seems so happy in the crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She, maybe the love that cannot go to last, may come to me from shadows of the past, that I remember till the day I die. She, maybe the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I care from to the right and rainy year. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She.
breve, pessoal. Século XX, final do século XIX, os garotos que faziam as entregas, né, dos jornais nas ruas, a venda nas ruas. Mas enfim, eles estavam extra. Hoje nós temos mais mídias, tá? E essas de papel, por exemplo, estão caindo de desuso, mas são importantes, não tem dúvida nenhuma. Não pensem vocês que por estarem usando o celular, toda a população da Mangueira ou do Vigário Geral e tantas outras comunidades vão estar cientes do que você está escrevendo, do que você está postando. Eu fico me imaginando, com esse extra, se amanhã saísse um extra, Petrobras fechou as portas, Casa da Moeda foi extinta, Eletrobras totalmente privatizada, serviços públicos de saúde e educação foram extintos, tudo agora é iniciativa privada e assim por diante. Qual a sua atitude? Receberia isso no Zap e não faria nada? Só distribuiria a informação mais à frente? Não tentaria mobilizar a sociedade para lutar contra isso? O que faríamos? O que estamos fazendo? Porque as notícias estão saindo nesse sentido. Vamos esperar a vacina? A vacina é necessária, não tenha dúvida nenhuma. Agora, vamos esperar a vacina sair para poder a luta acontecer? E realizamos vários eventos públicos, com a Fiche, com o Comitê Fora Bolsonaro, com a Unidade Popular, com o PCO, principalmente o PCO, que todo final de semana está lá com o Comitê Fora Bolsonaro, os domingos de Copacabana, lutando por um Fora Bolsonaro. Com a Casa NEM, com o PT da velha guarda, de algum núcleo da Zona Sul, está sempre 3, 4 pessoas com acima de 70 anos de idade, lá colocando também o Fora Bolsonaro, em Copacabana. O que nós estamos aguardando? Por que nós, no sindicalismo, no movimento sindicalista, não aproveitamos os nossos recursos para contratar a TV aberta para noticiar que o Brasil está sendo entregue? Gosto de pessoas fiéis e persistentes, que não desanimam em conseguir objetivos e persistir com suas ideias. Gosto de pessoas com critérios, que não têm vergonha de admitir que erraram ou que não sabem de algo. Pessoas que, aceitando seus erros genuinamente, se esforçam para não cometê-los de novo. Pessoas que lutam contra a adversidade. Gosto de pessoas que buscam soluções. Gosto de pessoas que pensam e meditam intensamente. Pessoas que valorizam os seus colegas não por causa de um estereótipo social ou de sua aparência. Pessoas que não julgam nem deixam que os outros julguem. Gosto de pessoas que têm personalidade. Gosto de pessoas que conseguem entender que o maior erro humano é tentar tirar da cabeça o que não sai do coração. Sensibilidade, coragem, solidariedade. Gentileza, respeito, tranquilidade. Valores, alegria, humildade. Fé, felicidade, toque, confiança, esperança, gratidão, sabedoria. Sonhos. Arrependimento e amor pelos outros e não pelos próprios. São coisas fundamentais para sermos chamados de pessoas. Com pessoas assim, eu me comprometo com o que for preciso para o resto da minha vida, porque por tê-las comigo, eu me considero muito bem pago. Mário Benedetti. O livro trata, na verdade, de um estudo
sobre a contradição entre os conceitos de democracia e república que são adotados como padrão de comportamento dos países capitalistas. Tanto os países que se assumem como democráticos ou de democracia liberal, não? Como aquelas repúblicas que são igualmente assumidas como repúblicas enquanto adotando os fundamentos e princípios básicos da coisa pública. Então, essa contradição entre democracia e república coexistindo com o capitalismo tem sido muito pouco explorada na nossa historiografia. Nesse livro, evidentemente, eu centralizo a questão em torno da República Brasileira, uso, inclusive, como subtítulo a denominação males de origem, que eu me apropriei do título de Manuel Bonfim, quando no início do século passado ele lançou a sua obra América Latina, Males de Origem. Então eu dei como título República no Brasil, Males de Origem, e faço um inventário do que foi a República, essa República de golpes, né? Todos eles procurando se justificar justamente em torno da defesa da democracia, quando, na verdade, são fundamentalmente antidemocráticos, ou foram fundamentalmente antidemocráticos. E, por outro lado, além desse apanhado em que eu menciono vários dos principais autores que trabalharam nos diferentes momentos da República, eu concluo o livro, ou termino o livro, evocando ou lançando questões que são desafios da República no século XXI. O tema é democracia, república e capitalismo. Ellen Wood, no Capitalismo e Democracia, no Império do Capital já antes, tinha colocado essa contradição entre capitalismo e democracia. E realmente, à medida que o capitalismo aumenta e cresce, se desenvolve, a democracia, o controle do poder pelo povo, do povo pelo povo, para o povo, diminui. E também a república, através de representação ou direta, também, a participação do povo aí também diminui. Por quê? Porque é criada no próprio desenvolvimento capitalista uma imensa desigualdade. E não pode haver uma igualdade de um indivíduo que tem um casebre no Morro do Alemão e o outro que é dono da Rede Globo. Evidentemente que o poder é diferente, a influência é diferente. E evidentemente que existe aí uma desigualdade. Quem vai ter mais influência? Como haver uma igualdade entre ambos? O da Rede Globo ou outras, ele vai ter uma influência de eleger centenas de deputados, dezenas de deputados, e o outro mal elege um. Então, à medida, evidentemente, que se desenvolve o capitalismo, se desenvolve a desigualdade, e na medida que se desenvolve a desigualdade, nós temos menos democracia e nenhuma república. O que acontece hoje? Essas contradições sempre existiram. A Revolução Francesa falava em liberdade, igualdade e fraternidade. Onde está a igualdade da Revolução Francesa? Como haver fraternidade se existem uns bilionários interessados em aumentar a exploração para terem mais lucros? Como vão ter fraternidade com menos condições? Eles nem conhecem, nem viram, nem moram no Brasil. O mundo deles é outro mundo. Então essa é uma questão. E é justamente essa questão que o livro do professor Lincoln Pena abordou e desenvolveu
mostrando que, além disso, a nossa República tem peculiaridades, o caso dos militares e muitas outras peculiaridades, fazendo um painel da história do Brasil de 1889 para cá, até com um cronograma no final e referências bibliográficas. Então eu acho que essa questão é fundamental. Todos os brasileiros compreenderem que é impossível você desenvolver a democracia com um capitalismo, com um poder financeiro, no nosso caso aqui enorme, já tomando conta do governo, se desenvolvendo cada vez mais. Basta ver os índices de desigualdade do Brasil, um dos países mais desiguais do mundo. E a pergunta é, como agir nisso? A luta pela democracia. Justamente queremos a luta e queremos conquistar essa democracia. Mais democracia, poder para o povo, que é a maioria. Algo que vem desde a Revolução Francesa. E o que nós vemos hoje? Como isso é impedido? Isso é impedido através de redes sociais fajutas, marketing, financiamento, enorme financiamento estrangeiro, de propaganda, de marketing, etc. Guerras, mortes, assassinatos, golpes, crimes, etc., como temos falado aqui. República no Brasil, males de origem. Neste livro, o historiador Lincoln Pena aborda uma questão fundamental, que é a incompatibilidade da democracia dentro do universo capitalista. Porque os conflitos de classe, os jogos de interesse, normalmente, frente à hegemônica posição dos donos do capital, leva tranquilamente ao oposto de um processo de desenvolvimento da democracia, do governo do povo, da vontade popular se impondo. Agora mesmo nós vimos na questão dos Estados Unidos o Trump no poder, se colocando numa posição adversa ao processo democrático. Dentro dos Estados Unidos, o país que tem como pretensão de ser a maior democracia do mundo. Ora, nos Estados Unidos você tem fundamentalmente uma polarização partidária, o republicano e o democrata. Eles se colocam como fontes fundamentais do poder, do capital. Qual é a saída para o trabalhador dentro dos Estados Unidos? Nenhuma. Se você tem alguém que surge mais vocacionado aos interesses populares, ele tem de ceder dentro do Partido Democrata ou dos republicanos a correlação de força que leva o poder ao capitalismo permanentemente dentro das estruturas de poder. Sai republicano, entra democrata, sai democrata e entra republicano. Então, esse livro do professor Lincoln Pena é fundamental para nós entendermos a situação que se coloca no quadro da modernidade e no enfrentamento do movimento popular necessário para o desenvolvimento democrático contra o poder incrustado do capital antidemocrático. Essa é uma colocação fundamental, é um caso em destaque. Democracia e república são duas categorias diferenciadas. Não obrigatoriamente caminham juntas. Uma é a res pública, a coisa pública, que separa o público do privado. E a democracia é uma outra categoria que tem suas variações ao longo da história da humanidade. Não quer dizer que o fato de se ter
a separação entre a coisa pública e a coisa privada, tenhamos obrigatoriamente uma democracia. Né? A democracia moderna, por exemplo, ela é a afirmação, inclusive, né, iniciada com a Revolução Francesa, com os iluministas, essa discussão já no século XVIII, né, e vai se aprofundando ao longo do tempo, ela cria uma democracia na realidade da propriedade. Né? É uma democracia em que os proprietários eles tendem a ter a predominância na participação política. E esse é um problema, né, da democracia burguesa. Ela não é, de fato, um regime que permita a participação direta do conjunto da sociedade. Ela privilegia determinadas parcelas, né, assim dizendo, da classe proprietária dos meios de produção. No caso brasileiro, né, a nossa república, que é inaugurada, inclusive, com um golpe de Estado, ela é inaugurada com uma participação muito forte das Forças Armadas, em especial o Exército. A nossa república ela foi extremamente construída, né, extremamente de forma autoritária, ou seja, de cima para baixo, sem a participação popular. Eu sou colaboradora do Caminhando Jornal TV e eu vou falar hoje sobre, na verdade, uma lembrança de o quanto nós estamos precisando dos cuidados de saneamento básico e da saúde pública. A Covid tem aumentado bastante e o que isso incorre emocionalmente nas pessoas. Os medos aumentam, as inseguranças, os temores, isso aflige. E aflige, sobretudo, a população idosa. A população idosa tem sofrido bastante emocionalmente. Eles estão na lista para serem os primeiros a serem vacinados. Isso causa até uma esperança, uma pseudo-esperança, porque não se sabe ao certo quando que a vacina vai chegar. E o que isso tem de compromisso, né, com a população? Falta exatamente compromisso público dos nossos governantes para trazer um conforto emocional para as populações de grupos de risco, né? Os hospitais estão começando a ficar outra vez lotados, né? Então estamos todos em ameaça. Por isso temos que estar em alerta. Fique em casa. Sua casa é o melhor lugar para você se proteger. Sua casa não é um lugar de aprisionamento. Nós temos as comunicações, a internet, os serviços telefônicos para pedir farmácia, para pedir restaurante. Veja um modo onde você fique mais confortável e mais seguro. Ottaviani, já em 2002, no governo Fernando Henrique Cardoso, que ele condenava também, já dizia que o Brasil
era uma província. Então, província, protetorado, um Estado independente e soberano é que não tem condições de ser quando toda a sua comunicação é controlada do exterior, quando não tem uma independência financeira, deve muito e não tem forças armadas que garantam a soberania nacional. E mais, não tem nem condições, hoje, de ocupação efetiva do seu próprio território. Como é que nós ficamos? Onde é que está o Morro do Alemão, que fizeram todo aquele estardalhaço no Rio de Janeiro, com tropas militares, tanques, e que está lá toda a criminalidade instalada? Onde está a ocupação dentro do próprio território brasileiro? E a Amazônia? Qual será a realidade da Amazônia? Será que alguém diz? 200 mil ONGs é o que se coloca, e o general Vilas Boas admitia isso, 200 mil ONGs funcionando na Amazônia. O que é isso, 200 mil ONGs? Evidentemente são interesses estrangeiros, não pode se tratar de ONG tentando ajudar ninguém. Então nós temos uma situação do Brasil como um país dependente, um país sem soberania, um país sem independência, um protetorado. E quando se analisa a política brasileira e se pensa no futuro do Brasil, tem que se pensar isso. E a pergunta é, o senhor Bolsonaro e o senhor Guedes, com essas propostas de privatização, etc., nessa situação que nós nos encontramos, como pode ser interpretada essa posição deles? Só há uma forma de interpretação. Eles querem privatizar, nem é privatizar. É entregar mesmo e integrar o Brasil a uma potência estrangeira. Eles desistiram do Brasil. Eles acham que o Brasil não tem condições de ser um país soberano, um país independente. Para isso devem usar lá quaisquer justificativas a nível internacional e, baseados nisso, simplesmente abdicam de qualquer desejo de independência nacional, de soberania. Então é essa a situação no Brasil. É uma elite que desistiu do Brasil e que comanda o Brasil. Essa é a minha observação, assim, superficial ainda sobre a política brasileira. Somos um Estado de exceção, não funciona direito nem o legislativo, nem o executivo, nem o judiciário. Somos um Estado autoritário, onde prevalece a impunidade. Paulo Napoleão já dizia isso, um autoritarismo e impunidade em livro de muitos anos. E vivemos com todas essas extorsões, ou melhor, com todas essas distorções, tá? E caminhando a trancos e barrancos, como se vê atualmente. Atenção para o comunicado do Ministério da Saúde. Dores no corpo, sonolência diurna, insônia noturna, implicância com tudo, dor nas costas e no mucumbu. Não é coronavírus. É veieira. É tudo negócio da idade, negócio de velho mesmo. Preocupa não que o coronavírus tem nada a ver com isso. Mais uma vez o general Heleno está enrolado, não é? Para explicar perante a justiça esse envolvimento dele e desse delegado da ABIN, fica complicado, não é? O general Heleno sai de uma e entra em outra. Ele é um complicado, foi complicado em toda a trajetória da sua vida, quer seja militar, quer seja agora de político, envolvido como ministro desse capitão. Naturalmente, antigamente ele era um capitão subordinado ao general Frota. Agora ele é um general de 4 estrelas, subordinado a esse capitão Bolsonaro. Fascistoide típico. Aliás, o general Heleno sempre gostou desse pessoal. Não era o general Frota e agora é o capitão. 2 fascistoides, não é? E ele ali de ajudante de ordem do general e agora de ministro desse capitão. Agora defendendo, está meio enrolado aí para explicar que não estava beneficiando o senador Flávio Bolsonaro, filho do capitão, ele e esse delegado, não é, da ABIN. Fica muito complicado. Isso é ruim para ele e para o Exército também, já que esse homem foi até 4 estrelas, não é, dentro do Exército. É muito complicado.
Amigos do Caminhando Jornal, da TV Comunitária do Rio de Janeiro e do YouTube, esta canção do Roberto Carlos, Como é Grande o Meu Amor por Você. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Um grande abraço e até breve. Sou colaboradora do Caminhando Jornal TV. A minha dica de hoje é um livro para quem gosta de boa literatura e quem gosta de boas poesias. Estou falando de nada menos do que Fernando Pessoa, o poeta português conhecido pelos seus 16 heterônimos. Os mais conhecidos, Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caeiros. Neste livro, Fernando Pessoa, Quando Fui Outro, é uma boa dica. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente que teve voz ativa no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. Roda mundo, roda moinho, roda gigante, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Roda viva, Chico Buarque de Holanda.